Te dou meu salário se traduzir isso. Riu o chefe milionário, com um ar de deboche, balançando um contrato cheio de ideogramas japoneses. Ele não imaginava que a faxineira, de avental simples e olhar sereno, abriria a boca e, com poucas palavras, calaria a sala inteira, inclusive ele. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, se prepara, porque o que vai acontecer agora vai te surpreender. Mas antes, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhuma história incrível como essa. E comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. Lívia estava terminando de limpar a mesa de vidro na sala de reuniões quando ouviu a frase atravessar o ar como uma flecha. O riso ecoou entre as paredes de vidro, misturado à atenção silenciosa dos executivos parados ao redor da mesa. Ela ergueu os olhos, as mãos ainda segurando o pano úmido, e viu Dante Vasconcelos, o homem que comandava aquele império com mãos de ferro, inclinar-se para a frente, exibindo um sorriso que era metade charme, metade desafio. Os cabelos escuros perfeitamente penteados, o terno alinhado e o relógio suíço cintilando no pulso denunciavam o peso da fortuna que ele carregava como uma armadura. Um homem acostumado a comandar, não a ser contestado. Então, provocou ele, erguendo as sobrancelhas, a voz grave dançando entre o sarcasmo e a autossuficiência. Quem sabe você ganha mais aqui do que esfregando o chão. Algumas risadinhas contidas soaram ao fundo. Lívia sentiu o rosto aquecer. Não era a primeira vez que suportava piadas por estar no lugar errado, mas havia algo naquela frase, dita com tanto desprezo, que tocou um ponto sensível. Ela respirou fundo, pousou o pano sobre a mesa e caminhou até ele, o som firme dos passos ecoando como um aviso. Dante franziu o senho, surpreso com a ousadia. Ela parou diante dele, ergueu a cabeça e, com uma calma que ninguém esperava, respondeu em japonês fluente: "Se você me der seu salário, não vai conseguir pagar nem a primeira parcela da dívida que tem comigo agora." O silêncio caiu como um raio. Os olhares se voltaram para ela boquiabertos. Dante piscou, como se a mente precisasse de alguns segundos para processar o que acabara de ouvir. Os ideogramas no contrato que ele usava como provocação não eram mais um enigma. Lívia estendeu a mão. Posso ver o documento?" Dante, ainda atônito, entregou o contrato sem dizer nada. Ela percorreu as páginas com os olhos ágeis, como quem lê uma carta antiga. Depois, ergueu o olhar e traduziu a primeira cláusula em um japonês impecável, para, em seguida, converter em português com precisão. Cada palavra saiu firme, clara, como uma flecha certeira. O impacto foi imediato. Um dos assessores deixou escapar um "meu Deus", enquanto o outro olhava para Dante como quem esperava um terremoto. O próprio Dante, sempre tão seguro, tão dono do jogo, se viu desarmado diante daquela mulher de mãos marcadas pelo trabalho e uma mente que acabara de virar sua reunião de cabeça para baixo. "Quem é você?" perguntou ele, a voz mais baixa, mas carregada de algo novo. Curiosidade. A faxineira", respondeu ela, com um sorriso discreto, mas pelo visto a única aqui que entende japonês. Os executivos riram nervosos, tentando disfarçar o constrangimento geral. Dante permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que um brilho desafiador surgiu em seus olhos. Ele apoiou as mãos na mesa, inclinou-se para a frente e disse: "Então, dona faxineira, parece que você acaba de conseguir um emprego novo." Quando o encontro terminou, os diretores saíram apressados, alguns trocando olhares curiosos na direção dela. Lívia estava prestes a voltar para o carrinho de limpeza quando sentiu a presença de Dante atrás de si. Ele parou tão perto que ela pôde sentir o calor da respiração no pescoço. "Venha à minha sala em 10 minutos", disse, num tom que não era convite, mas ordem. "Temos muito a conversar." Ela se virou devagar, encontrando aqueles olhos escuros que pareciam sondar sua alma. Por um instante pensou em recusar, mas algo dentro dela, talvez o orgulho ferido, talvez a oportunidade, não deixou. Apenas assentiu.
e caminhou para o corredor, o coração acelerado como um tambor. 10 minutos depois, estava diante da porta imponente do 3º andar, onde o nome dele brilhava em letras metálicas. Dante Vasconcelos, CEO. Respirou fundo, ajeitou o cabelo e bateu. Entre. A voz grave veio lá de dentro. A sala era um mundo à parte, ampla, paredes envidraçadas, revelando a cidade acesa sob o céu noturno, estantes de madeira escura, uma mesa que mais parecia um trono. Dante estava de pé, tirando o paletó, os ombros largos destacando-se contra a luz suave. Quando a viu, um sorriso lento se formou em seus lábios. Feche a porta. Lívia obedeceu, mantendo a postura ereta, como quem se prepara para um duelo. Então, ele começou, caminhando até a mesa e apoiando-se na borda. Me explique como uma faxineira da minha empresa fala japonês melhor do que os meus executivos mais bem pagos. Lívia sustentou o olhar, sem vacilar. Porque, antes de ser faxineira, eu era estudante de letras. Japonês era minha paixão. Até a vida mudar os planos. Dante arqueou as sobrancelhas, intrigado. A vida muda para todos nós, mas você fez uma pausa, os olhos percorrendo o rosto dela como quem analisa um enigma. Você acabou de me salvar de um desastre. Ela franziu o senho. Eu só traduzi um contrato que vale 100 milhões, corrigiu ele aproximando-se. E por isso tenho uma proposta. Quero você trabalhando comigo, como minha intérprete. As palavras ficaram suspensas no ar. Lívia piscou, atônita. Eu? Trabalhar com você? Dante sorriu, inclinando-se até que seus olhos ficassem à altura dos dela. Exato, mas cuidado. No meu mundo, as apostas são altas e nada é de graça. O coração dela disparou. Não sabia se aceitava por necessidade ou se fugia para proteger algo muito maior que dinheiro. Sua paz. Mas uma coisa era certa. A vida de Lívia estava prestes a mudar para sempre. Lívia saiu da sala de Dante com as pernas tremendo, mesmo que por fora parecesse intacta. As portas de vidro se fecharam atrás dela, mas a sensação de estar carregando algo invisível nos ombros permaneceu. O que havia acabado de acontecer? Em menos de 1 hora, ela deixara de ser a mulher invisível que varria corredores e limpava mesas para se tornar peça-chave em um contrato milionário. E tudo isso por causa de uma provocação arrogante. Uma frase que ele jamais imaginou que ela seria capaz de rebater. Atrás das lentes frias daqueles olhos escuros havia algo que Lívia não conseguia decifrar. Dante Vasconcelos não era apenas um homem poderoso. Ele era um homem acostumado a vencer e, por algum motivo, parecia ter decidido que ela não seria apenas a faxineira da noite anterior. Ao entrar no elevador, Lívia apoiou as costas contra a parede espelhada e deixou o ar escapar lentamente. A sensação de adrenalina ainda percorria suas veias, misturada com um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Pensou na mãe, no remédio caro que faltava no armário, nas contas empilhadas sobre a mesa da cozinha. Talvez aquilo fosse uma chance, talvez a única em muito tempo. Mas também sabia que entrar no mundo de Dante significava se expor, e no fundo, algo nela temia o que isso poderia despertar. Na manhã seguinte, a rotina já não tinha nada de familiar. Em vez do uniforme azul claro e do carrinho de limpeza, Lívia vestiu uma camisa branca impecável e uma saia lápis que conseguiu comprar no brechó mais próximo, usando as economias que guardava para emergências. Prendeu os cabelos num coque simples, passou um batom discreto e respirou fundo diante do espelho rachado do pequeno banheiro de seu apartamento. Quando chegou ao prédio da empresa, sentiu os olhares. Funcionários que antes não lhe davam bom dia, agora a acompanhavam com curiosidade. As paredes de vidro refletiam sua imagem como se quisessem lembrá-la do quanto aquele cenário contrastava com o mundo de onde vinha. A recepcionista sorriu. Pela primeira vez. O Sr. Vasconcelos pediu para que você subisse direto, disse, com uma voz carregada de formalidade.
No elevador, os números avançavam devagar demais, ou talvez fosse apenas a ansiedade que fazia o tempo se arrastar. Quando as portas se abriram no 300º andar, Lívia entrou em um universo onde cada detalhe parecia planejado para impressionar. O piso brilhante, as obras de arte, o perfume suave que impregnava o ar. E no centro de tudo, a porta dupla que guardava o homem responsável por aquela transformação súbita em sua vida. Entre! A voz grave atravessou o espaço antes mesmo que ela tocasse a maçaneta. Dante estava de pé, ao lado de uma mesa repleta de papéis e telas digitais. Usava um terno cinza escuro que parecia ter sido feito sob medida para destacar a imponência dos ombros largos. Quando a viu, seus olhos percorreram-na de cima a baixo, não com lascívia, mas com um interesse intenso, quase calculado. Gostei da mudança, disse, com um meio sorriso. Sente-se. Lívia caminhou até a cadeira diante da mesa, sentindo a pulsação acelerar a cada passo. Manteve a postura ereta, tentando disfarçar o desconforto de estar tão próxima daquele homem que parecia dominar o ar ao redor. A partir de hoje, você vai me acompanhar em todas as reuniões relacionadas à negociação com os japoneses, explicou Dante, deslizando um tablet na direção dela. Quero que leia tudo, traduza, revise cláusulas, antecipe qualquer detalhe que possa nos prejudicar. Ela assentiu, passando os olhos pelo dispositivo. Os termos técnicos exigiriam mais do que fluência, exigiriam concentração absoluta. Isso é muita responsabilidade para alguém que ontem estava limpando a sala de reuniões, comentou ela, sem conseguir conter a sinceridade. Dante arqueou uma sobrancelha, inclinando-se levemente sobre a mesa. Então me prove que não escolhi errado. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de algo que Lívia não soube definir. Desafio ou provocação? Talvez os dois. As horas seguintes foram um mergulho em um universo de cifras, estratégias e prazos. Lívia manteve-se firme, traduzindo cada documento com precisão, enquanto Dante a observava em silêncio. De vez em quando, seus olhares se cruzavam, e havia algo ali, um fio invisível que ela tentava ignorar, mas que parecia apertar cada vez mais. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Dante fechou a última pasta e se recostou na cadeira, os olhos ainda sobre ela. Impressionante, disse com um tom neutro, mas os lábios denunciando um leve sorriso. Em um único dia, você fez mais do que alguns executivos que recebem fortunas. Lívia sentiu o rosto aquecer, mas manteve a compostura. Fiz apenas meu trabalho. Não, retrucou ele, inclinando-se para a frente, a voz mais baixa. Você fez muito mais. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e um homem entrou apressado, interrompendo o momento. Senhor Vasconcelos, os acionistas japoneses confirmaram presença para amanhã. Queremos saber se a tradutora estará pronta. Dante lançou um olhar rápido para Lívia, como se a resposta estivesse nela, não nele. Ela estará, disse, sem hesitar. Mais tarde, no carro, a caminho de casa, Lívia sentiu o peso do dia. O coração ainda carregava o impacto da intensidade silenciosa que Dante emanava. Ele não era apenas um chefe milionário. Era um homem que parecia medir cada palavra, cada gesto, exceto quando seus olhos a encontravam. Ali não havia cálculo. Havia algo que Lívia não ousava nomear. Quando chegou ao pequeno apartamento, encontrou a mãe sentada na poltrona gasta, com o sorriso cansado que sempre aquecia seu coração. Como foi, filha? Perguntou ela, ajeitando o xale nos ombros. Lívia sorriu, mesmo que por dentro ainda fosse um turbilhão. Foi diferente. Acho que as coisas vão mudar, mãe. E enquanto preparava o chá, uma pergunta latejava na mente. O quanto ela estava disposta a mudar para entrar nesse mundo, e principalmente para resistir ao homem que começava a bagunçar tudo por dentro. Na manhã seguinte, a tensão no prédio era quase palpável. O encontro com os japoneses definiria não só um contrato bilionário, mas o futuro de Dante na presidência da empresa. Lívia chegou cedo,
Revisou cada cláusula, respirou fundo diante do espelho do banheiro e entrou na sala de reuniões com a postura de quem não podia falhar. Dante já estava lá, cercado por diretores. Quando a viu, ergueu levemente o queixo, um gesto discreto que para ela pareceu um sinal silencioso. Confio em você. Durante a reunião, as palavras japonesas saíram da boca dela com a precisão de quem nasceu para aquilo. Os olhares de admiração e de espanto percorriam a mesa, mas nenhum deles importava tanto quanto o olhar que Dante lançou quando o último contrato foi assinado, intenso, demorado, carregado de algo que ia muito além de gratidão. Quando os investidores se retiraram, um silêncio denso se instalou. Dante aproximou-se devagar, até parar diante dela. Você não salvou só um contrato hoje, Lívia, disse, a voz grave como se cada palavra tivesse peso. Salvou a minha empresa. E talvez algo mais. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Só fiz o que precisava ser feito. Dante sorriu de leve, inclinando-se até que ela pudesse sentir o calor da respiração dele. Então, espero que esteja pronta para o que vem depois. O coração dela disparou, porque no fundo sabia. O que vinha depois não estava escrito em nenhum contrato. O rugido dos motores cortou o silêncio da madrugada enquanto o jatinho particular decolava rumo ao outro lado do mundo. Lívia observava pela janela. As luzes da cidade encolhendo até virarem pontos dourados em meio à escuridão. Nunca tinha entrado num avião antes. E agora estava a caminho de Tóquio, acompanhando um homem que parecia viver em uma dimensão paralela à dela. Um mundo onde o dinheiro apagava fronteiras e erguia pontes para qualquer lugar. Tentou controlar a ansiedade, ajustando o cinto sobre o vestido simples que escolhera para a viagem. A elegância minimalista da cabine a fazia sentir-se deslocada, como se cada detalhe denunciasse a distância entre as origens dela e o universo de Dante. Ele estava do outro lado, sentado com a naturalidade de quem pertence àquele cenário, camisa branca levemente aberta no colarinho, as mangas dobradas revelando antebraços firmes. Olhava para a tela do tablet, mas a postura relaxada e o olhar que às vezes se desviava para ela entregavam algo que não cabia em planilhas. Curiosidade. Nunca viajou de avião antes? Perguntou, sem erguer muito a voz, mas fazendo-a sobressaltar. Não desse jeito, respondeu ela, sem conseguir disfarçar a ironia leve. Nem no outro. Dante deixou escapar um sorriso breve, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar um pouco da tensão. Fechou o tablet e cruzou as pernas, apoiando o cotovelo no braço da poltrona. Vai gostar. Tóquio é uma cidade que nunca dorme. Tem uma energia única. Lívia desviou o olhar para a janela, as luzes do céu noturno refletindo no vidro. Energia não é algo que me falta, só falta oportunidade. A frase pairou no ar como um desafio. Dante inclinou levemente a cabeça, estudando-a. Então por que ficou tanto tempo na sombra? Com seu talento, podia estar em qualquer lugar. Lívia respirou fundo, sem desviar os olhos da escuridão lá fora. Porque às vezes a vida não pergunta se você quer parar. Ela só freia, e você aprende a caminhar com o que resta. Ele não respondeu. Apenas observou-a por um momento, como se tentasse decifrar cada camada daquela mulher que surgiu do nada para virar sua maior aposta. As horas seguintes foram silenciosas, interrompidas apenas pelo som baixo da música ambiente. Enquanto Dante adormeceu, com a cabeça apoiada no encosto, Lívia folheava relatórios e revisava termos em japonês, determinada a não falhar. O contrato que discutiriam em Tóquio não era só sobre cifras astronômicas, era a chance de provar a si mesma que ainda tinha valor, que não era apenas a mulher que esfregava pisos frios. Quando a luz suave da manhã atravessou a cabine, Tóquio já se aproximava. A cidade se revelava como um mar de prédios cintilantes, cortados por avenidas que pareciam rios de luz.
Lívia prendeu a respiração diante da imensidão, sentindo algo que não sabia explicar, uma mistura de deslumbramento e medo. O hotel era um templo moderno, todo vidro e aço, suspenso sobre a cidade como um monumento ao luxo. Lívia seguiu Dante pelo saguão imponente, tentando ignorar os olhares curiosos que recaíam sobre eles. No elevador panorâmico, enquanto a cidade despencava em miniatura lá embaixo, ela se sentiu ainda mais distante do mundo que conhecia. Quando entraram na suíte, a grandiosidade quase a fez recuar. Paredes envidraçadas com vista para a metrópole, móveis que mais pareciam obras de arte, e um silêncio que soava caro demais. "É tudo para você", disse Dante, apontando para a ala esquerda, onde havia um quarto só para ela. "Descanse um pouco. À noite temos um jantar importante." Lívia assentiu, sentindo que as palavras não alcançavam o que pulsava por dentro. Agradeceu, entrou no quarto e fechou a porta, apoiando-se contra ela como quem busca refúgio. O jantar aconteceu em um restaurante suspenso, onde as janelas abertas revelavam a cidade acesa sob o céu de veludo. Lívia vestia um vestido preto simples, mas que caía com elegância, realçando sua postura segura. Dante, em um terno escuro impecável, exalava o mesmo magnetismo que parecia desafiar qualquer tentativa de ignorá-lo. Durante a reunião, Lívia foi impecável. Cada frase em japonês fluía como uma melodia, deixando os investidores impressionados. Dante, que observava cada gesto dela, sentia algo crescer dentro de si, algo que ia além da admiração profissional. Era o jeito como ela se mantinha firme, mesmo deslocada em um mundo que não era o dela. Era a forma como os olhos dela pareciam carregar histórias que ninguém conhecia. Quando os contratos foram assinados e as taças erguidas, Dante inclinou-se em direção a ela, o tom grave quase roçando sua pele. "Você foi brilhante, Lívia. Não sei o que teria feito sem você." Ela manteve o olhar nos pratos à frente, tentando ignorar o calor que a voz dele provocava. "Fez o que pediu para eu fazer, nada mais." Dante sorriu de leve, como quem percebe um muro e decide não escalá-lo. Ainda. Horas depois, de volta ao hotel, Lívia caminhou até a varanda envidraçada da suíte, deixando que as luzes de Tóquio invadissem seus olhos. Lá embaixo, a cidade pulsava como um coração infinito, mas dentro dela tudo parecia silencioso demais, até ouvir a voz. "Não consegue dormir?" Ela se virou. Dante estava encostado no batente da porta, sem paletó, a camisa branca aberta nos primeiros botões, as mangas dobradas. O contraste entre o homem impecável da reunião e aquele que agora parecia quase vulnerável a fez prender a respiração. "Só estava pensando", respondeu, tentando soar natural. Ele avançou alguns passos, parando ao lado dela. Por um momento não disseram nada. Apenas ficaram ali, olhando para o mar de luzes. "Você sabe que não nasceu para a sombra, não é?" disse Dante, a voz baixa, mas firme. "Hoje, na mesa, você tinha mais presença do que todos nós juntos." Lívia sentiu o coração acelerar. "Não sei se quero esse tipo de presença." Ele virou o rosto para ela, e por um segundo, os olhares se encontraram como faíscas no escuro. "Talvez não queira, mas precisa." O silêncio que veio depois foi mais eloquente que qualquer palavra, porque naquele instante algo começou a mudar. E nenhum dos dois conseguiu evitar. Mais tarde, sozinha no quarto, Lívia deitou-se na cama macia, os olhos fixos no teto. Podia ouvir o som distante da água vindo do chuveiro do outro lado da parede. Imaginou Dante ali, a pele molhada, os músculos tensos sob a luz fria, e odiou-se por pensar nisso. Tentou expulsar a imagem, mas ela ficou, colada à mente como perfume caro que se recusa a assumir. No quarto ao lado, Dante desligou o chuveiro e permaneceu parado diante do espelho, o cabelo molhado escorrendo pela nuca, as mãos apoiadas na pia. Viu nos próprios olhos algo que não sentia há anos, vulnerabilidade, e uma pergunta que não sabia responder.
O que havia naquela mulher que conseguia desarmá-lo sem esforço? Na manhã seguinte, a tensão entre eles era quase palpável. No carro, rumo à sede da empresa parceira, os dois permaneceram em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio denso, carregado de tudo que não ousavam dizer. Durante a reunião, Dante manteve a postura impecável. Mas os olhos, vez ou outra, buscavam os dela como se precisassem daquela âncora. Lívia, por sua vez, mergulhava nas traduções com a precisão de sempre, mas sentia as mãos tremerem quando ele se inclinava para sussurrar algo próximo ao seu ouvido. Quando tudo terminou, com contratos assinados e brindes erguidos, Dante a conduziu até a saída mantendo a mão firme na base das costas dela. Foi um gesto simples, mas que queimou mais do que qualquer toque explícito. Na limusine, a caminho do hotel, ele finalmente quebrou o silêncio. Preciso saber uma coisa, disse, a voz baixa, os olhos cravados nos dela. Até onde você está disposta a ir, Lívia? Ela piscou, confusa. Até onde para quê? O sorriso que surgiu nos lábios dele não tinha nada de inocente. Para jogar esse jogo. Porque depois de hoje, você não é só minha tradutora, é parte da estratégia. E parte de mim também, de um jeito que eu não esperava. O coração dela disparou, mas as palavras se perderam no ar. Porque no fundo, sabia, estava entrando em um território onde razão e emoção não andam juntas. E sair dali seria muito mais difícil do que entrar. O céu de Tóquio estava mergulhado em tons de cinza quando a limusine parou diante do hotel. Lívia desceu primeiro, sentindo o frio noturno roçar-lhe a pele, mesmo com o casaco fino que vestia. Dante veio logo atrás, imponente como sempre, a expressão séria demais para quem acabara de assinar um contrato bilionário. Atravessaram o saguão luxuoso sob olhares curiosos, mas não trocaram uma única palavra. Havia algo diferente naquela noite, algo que ia além do cansaço da negociação ou do fuso horário. Era como se uma linha invisível, que vinha se esticando desde o primeiro encontro, tivesse alcançado seu limite. No elevador panorâmico, o silêncio pesava. Lívia manteve os olhos cravados no painel de vidro, observando a cidade que se estendia como um tapete de luz. Dante, ao lado, ajeitou a gravata com um gesto automático, mas os dedos denunciavam tensão. Quando as portas se abriram no andar da cobertura, ele saiu sem esperar, e ela o seguiu com passos contidos. Assim que entraram na suíte, Dante largou a pasta sobre a mesa e afrouxou a gravata com um movimento brusco. Ficou de costas para ela, os ombros rígidos, a respiração pesada. Lívia parou no centro da sala, os dedos entrelaçados diante do corpo, tentando decifrar aquela explosão silenciosa. Você foi perfeita hoje, disse ele, sem se virar. A voz estava grave, mas havia algo cortante nela. Perfeita demais. Lívia franziu o senho, confusa. Isso é ruim? Ele girou lentamente, os olhos cravados nela com uma intensidade que quase a fez recuar. É perigoso. A frase pairou no ar como uma acusação. Ela ergueu o queixo, ferida no orgulho. Perigoso para quem? Para mim ou para você? Dante deu um passo à frente, diminuindo a distância. Para nós dois. Lívia sentiu o coração disparar. Não sei por que você está dizendo isso. Fiz o que pediu. Fez mais do que isso, rebateu ele, a voz baixa, carregada de algo que soava como frustração. Tomou a sala para si. Olhou para aqueles homens como se o mundo inteiro estivesse a seus pés. E agora fez uma pausa, os olhos percorrendo o rosto dela. Não sei se consigo parar. O ar ficou rarefeito. Lívia engoliu em seco, tentando manter a compostura. Então não me culpe pelo que você sente. Dante parou diante dela, tão perto que ela pôde sentir o calor que emanava do corpo dele. Seus olhos escuros ardiam, um misto de desejo e ira contida. Por um instante, Lívia achou que ele fosse beijá-la ali, que derrubaria de vez as barreiras que os separavam. Mas em vez disso, ele recuou um passo, passando a mão pelos cabelos, com um gesto impaciente. Vai para o seu quarto, Lívia. Agora. Ela permaneceu imóvel, o peito arfando. Por quê?
porque tem medo do que pode acontecer. Dante fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra algo interno. Quando falou de novo, a voz saiu grave, quase um sussurro, porque se você ficar mais um minuto aqui, eu não vou parar. As pernas dela vacilaram, mas a cabeça manteve-se erguida. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou até o quarto. Fechou a porta atrás de si, encostou-se nela e deixou o ar escapar em um suspiro trêmulo. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Horas depois, o som de passos no corredor a despertou. Lívia olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Levantou-se devagar, calçou as pantufas e abriu a porta com cuidado. Viu Dante de pé, diante da janela da sala, apenas com a luz suave das lâmpadas refletindo no corpo dele. Tinha tirado o paletó e a camisa estava aberta até a metade, revelando a pele marcada pelo esforço do dia. Por um momento, ficou ali, observando. Parecia um homem diferente daquele que o mundo conhecia. Não o CEO implacável, mas alguém carregado de fantasmas invisíveis. "Por que ainda está acordada?" perguntou ele, sem virar o rosto. "Não consegui dormir", respondeu, aproximando-se. "E você?" Dante soltou um riso breve, sem humor. "Tenho muita coisa na cabeça." Lívia parou ao lado dele, olhando para a cidade que cintilava lá fora. "Então fale." Ele virou o rosto devagar, encontrando os olhos dela. "Falar nunca foi meu forte." "Então mostra", disse ela, a voz baixa, quase um desafio. O silêncio que veio depois foi tão intenso que ela sentiu cada segundo pesar sobre a pele. Dante ergueu a mão, tocou de leve uma mecha solta de cabelo e prendeu-a atrás da orelha dela com um gesto lento. O toque queimou. Por um instante ficaram ali, respirando o mesmo ar, até que Dante se afastou abruptamente, como se tivesse levado um choque. Virou-se de costas, apoiou as mãos na mesa e deixou escapar um palavrão baixo. "Isso não pode acontecer, Lívia." Ela mordeu o lábio inferior, tentando conter a raiva que começava a ferver. "Não pode, ou você tem medo de que aconteça." Dante girou o corpo num movimento brusco, os olhos faiscando. "Não transforma isso em um jogo. Quem começou o jogo foi você", rebateu ela, erguendo o queixo. "Quando me tirou da sombra para me colocar no seu mundo, a tensão explodiu como um fio desencapado. Ele avançou, segurou-lhe o rosto com as duas mãos e por um segundo Lívia pensou que o beijo viria, mas não veio. Em vez disso, Dante a encarou com uma intensidade quase dolorosa e disse a voz rouca: "Eu não posso errar com você." Então soltou-a, virou as costas e caminhou até a porta da varanda, abrindo-a para deixar o vento frio entrar. Ficou ali, respirando fundo, enquanto ela permanecia imóvel, o coração em frangalhos. No dia seguinte, o clima entre eles era denso, mas profissional. Lívia manteve-se impecável durante as últimas reuniões, mesmo que por dentro um furacão rugisse. Dante, por sua vez, parecia ter erguido muros ainda mais altos. Cada palavra que trocavam era medida, cada olhar contido. Mas tudo desmoronou à noite, quando voltaram ao hotel e Lívia encontrou uma mensagem no celular. Um aviso frio, sem assinatura, mas claro o suficiente para gelar seu sangue. "Sabemos onde sua mãe mora. Se quer mantê-la segura, mantenha a distância de Dante Vasconcelos." As mãos dela tremeram. O passado que julgava controlado voltava para cobrá-la. Sabia quem estava por trás, os homens para quem o pai devia, aqueles que desapareceram quando ela assumiu a dívida e passou a trabalhar dia e noite para quitá-la. Lívia respirou fundo, lutando contra o pânico. Precisava sair dali antes que arrastasse Dante para aquele abismo. Mas ao dar um passo em direção à porta, ouviu a voz dele atrás de si. "Está tudo bem?" Ela se virou, o celular ainda na mão. Dante franziu o senho ao ver o rosto pálido dela. Aproximou-se, pegou o aparelho com um gesto firme e leu a mensagem. Quando ergueu os olhos, havia fogo neles. "Quem são eles?" perguntou a voz baixa demais para esconder a fúria.
Não importa, sussurrou Lívia tentando pegar o telefone de volta. Eu resolvo. Mas Dante segurou-lhe o pulso, aproximando-se até ela sentir a respiração quente contra a pele. Você não vai resolver nada sozinha. A partir de agora, isso é problema meu. Não! Explodiu ela, a voz quebrada pela mistura de medo e raiva. Você já fez demais por mim, Dante. Não vou deixar que arrisque sua vida, sua empresa, por alguém como eu. Os olhos dele ardiam quando respondeu. Não é por alguém como você, é por você. As palavras caíram como um golpe, deixando-a sem ar. Por um instante, todo o peso do orgulho, do medo e do desejo se misturou no espaço entre eles. E naquele silêncio denso, Lívia soube que nada seria como antes. A mensagem ainda estava gravada na tela do celular, como um corte aberto que sangrava em silêncio. Sabemos onde sua mãe mora. Se quer mantê-la segura, mantenha a distância de Dante Vasconcelos. Cada palavra era uma lâmina fria, e Lívia sentia o coração apertar, como se estivesse sendo espremido por mãos invisíveis. O quarto parecia girar ao redor dela, mesmo com as luzes suaves e a decoração impecável. Por um instante, esqueceu a grandiosidade da suíte, esqueceu Tóquio, esqueceu os contratos bilionários. Só conseguia pensar na mãe, frágil, sozinha naquele pequeno apartamento a milhares de quilômetros dali, sem imaginar que se tornara peça em um jogo sujo. Lívia, a voz grave de Dante a arrancou do transe. Ela ergueu os olhos e o encontrou parado diante dela, com o celular ainda na mão. A expressão dele era como aço, fria, dura, letal. Mas atrás daquela armadura havia algo que apenas ela conseguia ver. Uma raiva carregada de medo. Me diga quem está por trás disso, ordenou ele, a voz baixa demais para esconder a fúria. Lívia balançou a cabeça, as mãos trêmulas. Não posso. Isso é problema meu. Dante deu um passo à frente, diminuindo a distância até sentir a respiração dela roçar sua pele. Errado. A palavra saiu cortante. Desde que você entrou naquele contrato, desde que me salvou, tudo que te toca, me toca também. Ela engoliu em seco, lutando para não ceder ao turbilhão que aquela declaração provocava. Não quero que se envolva nisso, Dante. Não por mim. Não é por você, rebateu ele, a voz grave carregada de algo que fazia o ar rarear. É por nós. Lívia fechou os olhos por um instante, como se isso pudesse conter as lágrimas que ameaçavam cair. Quando os abriu, a decisão já estava tomada. Uma decisão que doía como uma ferida aberta, mas que para ela era a única saída. Horas depois, Dante saiu para uma reunião emergencial com os diretores japoneses, e Lívia viu a chance que precisava. Pegou a mala pequena que trouxera, dobrou as roupas com mãos trêmulas e respirou fundo diante do espelho. O reflexo mostrava uma mulher que não reconhecia. Não a faxineira que empurrava carrinhos por corredores frios, mas alguém que havia tocado um mundo onde nunca pensou entrar. E agora precisava sair antes que queimasse tudo ao redor. Deixou sobre a mesa uma única folha com palavras curtas, escritas à mão. Me perdoa, é melhor assim. Quando a porta se fechou atrás dela, Lívia sentiu o chão sumir sob os pés. Caminhou pelo corredor luxuoso como quem atravessa um campo minado, com o coração implorando para voltar, mas os pés empurrando para longe. No saguão do hotel, pediu um táxi e deu o endereço de uma hospedaria simples que tinha visto da janela da limusine no dia anterior. O carro deslizou pelas ruas iluminadas, enquanto ela observava os letreiros em japonês passarem como flashes de uma vida que não lhe pertencia. Quando entrou no quarto pequeno e frio, o silêncio pareceu uma sentença. Sentou-se na cama estreita, abraçando as próprias pernas, e só então deixou as lágrimas caírem. Chorou por tudo, pela mãe, pelo medo, pelo contrato, mas acima de tudo, por ele. Porque mesmo quando tentava odiá-lo por ter arrancado sua vida da rota previsível, só conseguia amá-lo com uma força que a assustava.
Enquanto isso, Dante voltava ao hotel com passos largos, ignorando os olhares das recepcionistas e o cumprimento formal dos funcionários. Cada músculo do corpo ardia de cansaço, mas nada se comparava ao nó que apertava sua garganta desde que deixou Lívia sozinha. Algo nele gritava que havia cometido um erro, que não deveria tê-la deixado por um segundo sequer. Quando abriu a porta da suíte e encontrou o quarto vazio, o coração simplesmente parou. A mala dela não estava mais lá. A cama, intocada. Sobre a mesa, um pedaço de papel dobrado. Dante pegou o bilhete com dedos trêmulos, os olhos correndo pelas 3 palavras que pareciam zombar dele. Me perdoa. É melhor assim. Por um segundo ficou imóvel, sentindo a raiva e o desespero colidirem como tempestades dentro de si. Então, algo nele quebrou, e deu lugar a uma determinação brutal. Pegou o celular, acionou a equipe de segurança e disparou. Quero todos os acessos, câmeras, trânsito, tudo. Se ela saiu deste hotel, quero saber para onde foi. Agora! Lívia caminhava pelas ruas estreitas perto da hospedaria, tentando se misturar à multidão, quando o telefone vibrou no bolso. Um número desconhecido. Atendeu com hesitação, e a voz do outro lado fez seu sangue gelar. Acha que pode nos enganar? O tom era áspero, com um sotaque carregado. Sabemos onde você está, e onde sua mãe está também. Lívia parou no meio da calçada, o coração disparando. O que vocês querem? A risada do homem soou como ferro arranhando o vidro. Você sabe o que queremos. Dinheiro. E se o seu milionário não pagar, sua mãe paga com a vida. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Lívia ficou ali, imóvel, sentindo as pernas falharem. A vontade era ligar para Dante, implorar ajuda, mas isso só o colocaria na mira deles. E ela jurara a si mesma que não seria a causa da ruína dele. De volta ao hotel, Dante recebia a notícia que não queria ouvir. Câmeras mostraram Lívia saindo sozinha, pegando um táxi e desaparecendo na malha urbana. Nenhuma pista depois disso. Ele fechou os olhos, a mandíbula travada, enquanto uma decisão nascia como fogo dentro dele. Se ela fugiu para protegê-lo, ele iria quebrar todas as regras para trazê-la de volta. A noite caiu sobre Tóquio como um véu pesado quando Lívia voltou à hospedaria. O quarto parecia encolher ao redor dela. Tentou ligar para a mãe, mas a linha estava ocupada. Tentou de novo. Nada. Um pânico gelado subiu-lhe pela espinha. Foi nesse momento que a porta se abriu com um estrondo. 2 homens entraram, ambos com jaquetas escuras e expressões de pedra. Um deles segurava um envelope pardo. Vai com a gente, disse o mais alto, em inglês arrastado. Não vou a lugar nenhum, respondeu Lívia, recuando até as costas baterem na parede. O homem menor abriu o envelope e deixou cair algumas fotos no chão. Lívia sentiu o estômago virar. Eram fotos da mãe dela, na janela do apartamento, no ponto de ônibus, na porta da farmácia. Ou vai por bem, ou por mal. A mão dele se moveu para dentro da jaqueta, e Lívia congelou. Não gritou, não chorou, apenas ergueu o queixo, mesmo que as pernas tremessem. Porque naquele instante entendeu que não tinha escolha. O carro avançava pelas ruas desertas quando o farol intenso de outro veículo surgiu pelo retrovisor. Em segundos, o som estrondoso de pneus cortando o asfalto ecoou. O motorista tentou acelerar, mas o carro preto que vinha atrás os alcançou e bateu na lateral com força, fazendo o veículo sacudir. Que diabos! Gritou um dos homens puxando uma arma. Antes que pudesse agir, o carro deles foi jogado contra a guia, freando bruscamente. A porta se abriu com violência, e a última pessoa que Lívia esperava ver surgiu no clarão dos faróis. Dante. O olhar dele estava carregado de algo que beirava a fúria animal. Avançou sobre o homem armado antes que ele pudesse erguer a pistola, derrubando-o com um soco que ecoou como trovão.
O outro tentou reagir, mas Dante girou e o atingiu com um golpe seco, jogando-o contra o asfalto. Ofegante, ele abriu a porta traseira e segurou a mão de Lívia. "Vem comigo!" Ela hesitou por um segundo, as lágrimas queimando nos olhos. "Dante, você não devia... Cala a boca e entra no carro!" Rugiu ele, puxando-a para o peito antes de colocá-la no banco do passageiro. O motor rugiu e o carro disparou pelas ruas, deixando para trás o caos, as luzes e os fantasmas que quase os engoliram. Quando pararam, já longe dali, o silêncio foi esmagador. Dante manteve as mãos no volante por um instante, respirando fundo, os músculos tensos, a mandíbula travada. Então, virou-se para ela, os olhos ardendo sob a luz fraca do poste. "Nunca mais", disse a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de aço. "Nunca mais faça isso comigo." Lívia deixou as lágrimas caírem. "Eu só queria te proteger." Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, aproximando-se até sentir a respiração dela no próprio lábio. "Eu não preciso de proteção, Lívia. Eu preciso de você." As palavras ficaram presas no ar por um segundo eterno. Então, ele a beijou. Um beijo urgente, intenso, que misturava raiva, alívio e tudo que estivera contido até ali. Um beijo que não pedia permissão, porque já tinha tudo. O beijo ainda queimava nos lábios de Lívia quando o carro parou sob o brilho tímido de um poste, numa rua afastada, onde o som da cidade parecia distante demais para ser real. Dante manteve as mãos no volante por um instante, os ombros tensos, respirando como quem acaba de correr uma maratona. Ela permaneceu imóvel, o coração em disparada, tentando processar o que acabara de acontecer. Não apenas o beijo, mas tudo o que ele significava. Aos poucos, Dante virou-se para ela. O olhar intenso, misto de raiva e alívio, penetrou fundo. "Você podia ter morrido hoje, Lívia." A voz dele era grave, arrastada, como se cada palavra fosse puxada de um poço. Ela engoliu em seco, os dedos entrelaçados no colo. "Eu pensei que, se saísse, te tiraria do alvo deles. Eu não podia deixar que colocassem sua vida em risco por minha causa." Dante soltou uma risada seca, sem humor, e esfregou as mãos no rosto, exasperado. "Você ainda não entendeu, não é? Desde que entrou naquele contrato, desde que entrou na minha vida, qualquer coisa que toca você, toca a mim também. Não existe mais eu sem você." As palavras caíram entre eles com o peso de uma sentença. Lívia desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. "Eu não queria isso. Não queria misturar minha bagunça com o seu mundo perfeito." "Meu mundo perfeito?" Dante soltou outra risada amarga, inclinando-se para frente, o rosto tão próximo que ela pôde sentir o calor da respiração dele. "Você acha que existe perfeição no meu mundo? Atrás de cada contrato, cada sorriso para a imprensa, há um campo de guerra. E agora você faz parte dele, goste ou não." O silêncio que se seguiu foi cortado pelo som da chuva começando a cair, suave, contra o vidro do carro. Lívia fechou os olhos por um instante, tentando acalmar a tempestade que rugia dentro dela. "Oh, Dante!" começou, mas a frase morreu quando o celular dele vibrou no console. Ele pegou o aparelho com um movimento brusco. A tela iluminou o rosto dele, revelando algo que gelou o sangue de Lívia. Fúria. Dante leu a mensagem, os olhos escurecendo, a mandíbula travada. "O que foi?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ele não respondeu. Apenas jogou o celular no banco, deu partida no carro e acelerou. "Dante!" Lívia segurou o braço dele, o coração disparando. "Para onde estamos indo?" Os olhos dele não deixaram a estrada. Acabar com isso de uma vez. E o carro cortava a chuva, as luzes da cidade refletindo no asfalto molhado como lâminas líquidas. Lívia segurava firme o cinto, sentindo cada músculo do corpo vibrar de tensão. Tentou falar, mas as palavras se perderam no ruído da tempestade e no silêncio carregado que emanava dele. Meia hora depois, Dante parou diante de um prédio antigo, afastado do centro. Desceu sem esperar por ela,
a postura ereta, os passos firmes, como quem caminha para um acerto de contas. Lívia correu atrás, a água fria encharcando os sapatos, o coração martelando nas têmporas. Quando entrou, encontrou Dante no saguão sombrio, falando em tom baixo com dois homens vestidos de preto. A tensão no ar era tão densa que parecia cortá-la pela pele. Dante, chamou aproximando-se. Me diz o que está acontecendo. Ele se virou devagar, e os olhos dele estavam diferentes. Não os do homem que a beijou minutos antes, mas os do estrategista implacável que o mundo conhecia. Descobri quem está por trás das ameaças, disse, a voz cortante. E não é só sobre você, Lívia, é sobre mim também. Ela sentiu o estômago afundar. Como assim? Dante respirou fundo, passando a mão pelos cabelos molhados. Um dos meus primeiros contratos, anos atrás, para salvar a empresa fechei um acordo com gente suja. A dívida foi quitada, mas a mancha ficou. Agora, eles voltaram e usam você para me atingir. As pernas dela vacilaram. Então, tudo isso é por causa de algo que você fez? Ele ergueu o queixo sem desviar os olhos. É culpa minha, e é por isso que vou resolver. Não sozinho, retrucou ela, a voz firme apesar do tremor. Eu não vou deixar você se afundar por minha causa. O olhar de Dante suavizou por um instante, mas logo voltou a endurecer. Não existe por sua causa, existe nós dois, e se isso significa que tenho que entrar no inferno para te manter viva, eu entro sem olhar para trás. As portas do elevador se abriram para um corredor estreito, mal iluminado. Dante caminhou à frente, os dois homens atrás, como sombras silenciosas. Lívia seguiu, o coração disparado, as mãos suadas. Cada passo parecia arrastá-la para um destino que não conseguia prever. Quando chegaram à porta no fim do corredor, Dante parou, respirou fundo e bateu 2 vezes. Um trinco girou e a porta se abriu com um rangido. Do outro lado, um homem alto com tatuagens subindo pelo pescoço, os olhos estreitos e frios como aço. Vasconcelos, disse ele, com um sorriso torto. Sabia que viria. Dante entrou sem hesitar, e Lívia o seguiu, mesmo com cada fibra do corpo gritando para fugir. A sala era ampla, mas carregada de fumaça de cigarro e cheiro de álcool. 2 homens estavam sentados em poltronas poídas, observando como predadores. Vamos direto ao ponto, disse Dante, a voz grave, cortante. Quanto? O homem tatuado riu, um som que fez a espinha de Lívia gelar. Sempre tão prático. Mas não é dinheiro que queremos desta vez. Então o quê? Retrucou Dante, os olhos faiscando. O homem deu um passo à frente, apontando para Lívia com um movimento lento, quase teatral. Queremos ela. O mundo parou. Lívia sentiu o chão sumir sob os pés. Dante ficou imóvel por um segundo que pareceu uma eternidade. Então, com um movimento rápido, avançou, segurando o homem pelo colarinho e empurrando-o contra a parede. Se encostar nela, eu te mato, rosnou, a voz tão baixa que mais parecia o som de uma fera prestes a atacar. O homem riu, cuspindo no chão. Vai matar todo mundo, Vasconcelos, porque se me derrubar, outros 10 vão atrás dela. O silêncio que se seguiu foi mais letal que qualquer ameaça. Dante soltou o homem com um empurrão e voltou para perto de Lívia, os punhos cerrados. Vamos embora, disse, a voz carregada de gelo. No carro, o silêncio era sufocante. A chuva engrossava, tamborilando no teto como tiros. Lívia olhava pela janela, os olhos marejados. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quebrada. Você ia entregar tudo por mim, não ia? A empresa, o dinheiro, até a própria vida. Dante manteve os olhos na estrada, mas a resposta veio sem hesitação. Ia, e ainda vou, se for preciso. As lágrimas dela rolaram livres agora. Eu não quero ser sua ruína, Dante. Ele freou bruscamente, parando o carro no acostamento. Virou-se para ela, segurando-lhe o rosto com força, os olhos queimando. Você nunca será minha ruína, Lívia. Você é a única coisa que faz tudo isso valer a pena.
Antes que ela pudesse responder, os lábios dele tomaram os dela. Não foi um beijo calmo. Foi um beijo feroz, carregado de urgência, como se ambos soubessem que o tempo podia lhe ser roubado a qualquer instante. Quando se separaram, ofegantes, Dante encostou a testa na dela. Eu não vou deixar ninguém te tirar de mim, nem eles, nem o destino, nem você mesma. E naquele instante, Lívia entendeu. Amar aquele homem não seria fácil, seria guerra. Mas era uma guerra que ela estava disposta a lutar, mesmo que isso custasse tudo. A tempestade que caía do lado de fora parecia refletir a tensão que se acumulava dentro do carro parado no acostamento. Dante manteve a testa encostada na de Lívia por mais alguns segundos, respirando fundo, como se quisesse gravar aquele momento na pele. Quando afastou o rosto, seus olhos ardiam com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Nós vamos resolver isso, Lívia. E quando acabar, nada nem ninguém vai nos separar, disse ele, a voz grave, carregada de algo que era mais do que promessa. Era um juramento. Lívia sentiu as mãos tremerem, mas não desviou o olhar. E se não acabar, Dante? E se esse jogo não tiver fim? Ele segurou o rosto dela com firmeza, aproximando-se até os lábios quase se tocarem. Então a gente inventa um fim, mas juntos. O carro voltou a cortar a chuva, agora em direção ao hotel. No caminho, Dante fez ligações rápidas, instruindo sua equipe com ordens que soavam como estratégias de guerra. Lívia ouvia sem interromper, o coração acelerado a cada palavra. Quando chegaram, o corredor do 300 andar estava tomado por homens de terno preto. Dante não deixou espaço para perguntas. A segurança ao redor dela seria reforçada. Na suíte, enquanto ele falava com advogados e acionistas, Lívia caminhava até a janela, observando as luzes de Tóquio refletirem na vidraça. Pareciam distantes, quase irreais, como se aquele mundo não fosse dela. Mas de alguma forma, agora era, porque ali estava ela no centro de um turbilhão, amando um homem que carregava segredos pesados demais. Horas depois, Dante desligou a última ligação e caminhou até ela. Estava sem paletó, as mangas dobradas, a gravata esquecida sobre a mesa. A chuva iluminava os contornos do rosto forte, mas os olhos denunciavam exaustão. Temos que voltar amanhã para o Brasil, disse ele, parando perto dela. Não quero você nem por um dia a mais neste país com eles à solta. Lívia assentiu, mas antes que pudesse responder, bateu à porta. Dante foi atender, e um de seus homens entrou com um envelope grosso nas mãos. Chegou agora, senhor. Disseram que é urgente. Dante pegou o envelope e rasgou com pressa. Dentro havia um maço de fotos antigas e uma carta manuscrita. À medida que ele folheava as imagens, o rosto endurecia. Lívia se aproximou curiosa, e quando viu a foto no topo da pilha, sentiu o mundo sair do lugar. Era uma imagem em preto e branco, tirada há muitos anos. Mostrava um homem jovem, caído no chão, com sangue escorrendo pelo rosto. Ao fundo, outro homem segurava uma arma. Quem é? Sussurrou Lívia, a voz trêmula. Dante fechou os olhos por um segundo antes de responder. O irmão do homem que tentou te levar ontem. As pernas dela vacilaram. O que isso significa? Ele respirou fundo, encarando-a com um peso que parecia esmagar. Significa que eu estava lá naquela noite. Não atirei, mas fechei um acordo sujo. Achei que aquilo tinha acabado quando o homem morreu, mas eles nunca perdoaram. E agora estão cobrando a conta. O silêncio que se seguiu era tão denso que a respiração dela soava alta demais. Lívia levou a mão à boca, tentando processar. A vida dela fora invadida por um passado que não era dela, mas que agora a prendia como algemas invisíveis. Então, eu estou no meio dessa guerra porque você errou? Perguntou, e a voz soou mais fria do que ela queria. Dante não desviou o olhar, mesmo com a dor latejando nos olhos. Sim. E se isso significa perder tudo para te proteger, eu perco sem pensar duas vezes. As lágrimas vieram quentes, ardendo nos olhos dela. Lívia virou-se para a janela, sentindo as mãos trêmulas.
Ele se aproximou devagar, segurou sua cintura e a virou para encará-lo. Olha para mim, pediu, a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que errei, Lívia. Sei que não sou o homem perfeito que você merece. Mas se me deixar, vou passar o resto da vida tentando corrigir isso. Por você, pela gente. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas no fundo havia uma chama que nem a dor conseguiu apagar. Porque amá-lo era uma guerra, mas era a única guerra que ela estava disposta a lutar. Lívia ergueu o queixo e segurou o rosto dele com as duas mãos. Então luta, Dante, luta por nós, porque eu não vou fugir de novo. O suspiro que escapou dos lábios dele foi quase um gemido, carregado de alívio e desejo contido. Dante a puxou para si, e o beijo que se seguiu não foi só de amor, foi de sobrevivência. Um beijo que dizia, se o mundo queimar, queimamos juntos. Na manhã seguinte, o aeroporto estava cercado de seguranças, mas nada parecia suficiente para acalmar a sensação de que estavam sendo observados. Dante caminhava com a postura de quem domina o próprio medo, mas os olhos atentos denunciavam a tensão. Lívia seguia ao lado, os dedos entrelaçados aos dele como uma âncora em meio ao caos. Quando anunciaram o embarque, um homem surgiu do nada, atravessando a barreira com um envelope na mão. Antes que os seguranças reagissem, ele jogou o pacote aos pés de Dante e correu. Dentro havia uma única foto. A mãe de Lívia, amordaçada com os olhos arregalados de terror. Maldição! Murmurou Dante, esmagando a foto nos punhos. Eles a levaram. O voo foi cancelado. Em poucas horas, Dante reuniu informações, cruzou dados, acionou contatos que jamais imaginara usar. Descobriram que a mulher estava sendo mantida em um galpão no porto, como garantia de que Dante compareceria sozinho e com a conta bancária aberta. Eu vou, disse ele pegando a arma da mesa, mas você não vai comigo. Nem pensa, retrucou Lívia, os olhos faiscando. Essa mulher é minha mãe. Se você vai, eu vou. Lívia, ele fechou os olhos, exasperado. Não quero te colocar em risco. Ela deu um passo à frente, o queixo erguido. Já estou em risco desde o dia em que cruzei seu caminho. Então para de tentar me proteger sozinha e me deixa lutar ao seu lado. Por um instante, Dante ficou imóvel, o peito subindo e descendo com a força da respiração. Então assentiu, como quem assina uma sentença inevitável. A chuva voltava a cair quando o carro estacionou diante do porto. O galpão erguia-se como uma sombra colossal, iluminado por lâmpadas amarelas que tremulavam ao vento. Dante saiu primeiro, o corpo tenso, os olhos varrendo o ambiente como lâminas. Lívia caminhava ao lado dele, as mãos frias, mas o coração pulsando com uma coragem que não sabia de onde vinha. Lá dentro, o cheiro de ferrugem e óleo impregnava o ar. Homens armados surgiram das sombras, abrindo caminho até uma cadeira no centro, onde a mãe de Lívia estava amarrada, os olhos marejados. "Larga ela!" ordenou Dante, a voz grave ecoando pelas paredes. "Estou aqui." Um homem corpulento deu um passo à frente, o mesmo sorriso cruel de antes no rosto. "Bom menino, trouxe o dinheiro?" Dante jogou uma pasta no chão. "Está tudo aí. Agora solta ela." O homem se agachou, abriu a pasta, folheou as notas e sorriu. "Sempre tão obediente. Até agora. Mas temos um problema." Virou-se para Lívia, apontando com o queixo. Ela não estava no combinado. Antes que pudesse reagir, 2 homens se aproximaram de Lívia. Mas Dante foi mais rápido. Um golpe seco derrubou o primeiro, enquanto o segundo disparou um tiro que ecoou como trovão. Lívia gritou, mas Dante a puxou para trás de uma pilha de caixas, o corpo dele servindo de escudo. O caos explodiu no galpão. Tiros, gritos, metal se chocando. Dante lutava como um homem que não tinha nada a perder, derrubando um adversário atrás do outro. Quando tudo pareceu cessar, o silêncio caiu como cinzas. Lívia correu até a mãe, desamarrou-a com mãos trêmulas, as lágrimas misturando-se à chuva que começava a pingar pelo teto furado. Quando se virou, encontrou Dante cambaleando,
a camisa branca manchada de sangue na altura do ombro. "É Dante!" gritou, correndo até ele. Ele tentou sorrir mesmo com o rosto pálido. "Só um arranhão. Nada que tire meu fôlego quando estou com você." Ela riu entre lágrimas, segurando o rosto dele com as duas mãos. "Eu te odeio por isso." "Não", murmurou ele com um brilho cansado nos olhos. "Você me ama, e isso é tudo que eu preciso." Os lábios se encontraram ali, no meio do caos, da chuva, da fumaça que subia como um lembrete do inferno que enfrentaram. Um beijo que não era só de amor, era de vitória, porque contra tudo eles resistiram. Meses depois, o sol atravessava as janelas amplas do novo centro cultural que levava o nome da mãe de Lívia. Um projeto social financiado por Dante, oferecendo cursos de idiomas para jovens carentes. Lívia caminhava pelo salão, agora vestindo a serenidade que sempre mereceu. Dante surgiu à porta, sem terno, sem máscara, apenas um homem com um sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Aproximou-se, segurou a mão dela e a beijou diante de todos. "Pronta para nossa próxima guerra?" sussurrou. Ela sorriu, os olhos brilhando. "Desde que seja ao seu lado, sempre." E quando se abraçaram sob a luz suave, ficou claro. O amor deles não só sobreviveu ao fogo, ele nasceu dele. Às vezes, a vida nos coloca diante do fogo para provar que o amor verdadeiro não é frágil. Ele é feito de resistência, escolhas e coragem. Amar não significa a ausência de dor, mas a decisão diária de lutar pelo que vale a pena. Dante e Lívia mostraram que quando dois corações escolhem caminhar juntos, nem as ameaças, nem o passado, nem as tempestades podem separar o que nasceu para ser eterno. Agora eu quero saber, se você estivesse no lugar de Lívia, teria coragem de enfrentar tudo por amor? Conta nos comentários e já aproveita para dizer de qual cidade você está assistindo. E se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para eu trazer mais histórias emocionantes para você.